Você precisa da manutenção num código cheio de regras de negócios complexas, um emaranhado de ifs e elses, e cada vez que você mexe nesse código, ele só piora. Então, se esse é o seu cenário, esse vídeo vai te ajudar a resolver esse problema com um pattern muito simples e fácil de aplicar, o Pattern Strategy. E aí, beleza? Meu nome é Nonato e eu estou gravando uma série de vídeos sobre design e arquitetura de software focado no mundo real, onde a gente vai tratar de diversos tópicos como testes automatizados, Solid, Clean Architecture, Domain Driven Design, entre outros assuntos. A minha ideia é pegar um tópico e explorar esse tópico com exemplos práticos do mundo real, simulando o ambiente que provavelmente você está agora, um ambiente onde você não vai criar nada do zero, né? Algo do zero. Você provavelmente vai precisar pegar o código de outra pessoa e dar manutenção nesse código. Então, eu peguei um projeto do mundo real, vou mostrar já para vocês aqui na tela. Esse código, esse exemplo que eu peguei, ele possui alguns problemas que a gente vai resolver aplicando o Pattern Strategy, e todo o aprendizado vai ser feito mão na massa, certo? Só no final do vídeo, depois que você tiver entendido o que foi feito, eu vou te falar da parte conceitual. A gente vai abrir aqui o quadro branco e vai entender o que foi feito ali conceitualmente. Vai ser algo prático, mão na massa, com o código do mundo real, simulando um ambiente do mundo real realmente. E o aprendizado desse jeito, né, é muito mais fácil de aprender do que a gente ter aquele monte de diagrama OML falando sobre classes gato, cachorro, animal, e entender isso e tentar aplicar isso no nosso dia a dia. É muito mais complicado desse jeito. Para mim, uma abordagem prática, mostrando o código do mundo real, é muito mais fácil de a gente absorver o conhecimento, certo? Então, vamos lá. Para começar, eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão vendo aí, estou com o VS Code aqui aberto e eu vou explicar para vocês, primeiramente, o que é esse projeto. É um projeto feito em Ruby on Rails. Eu tenho vídeos gravados para Python, para Ruby on Rails e para Ruby on Rails, porque são as linguagens que qualquer pessoa, qualquer programador consegue entender. Se você trabalha com TypeScript, com PHP, com C#, com Java, você vai conseguir ver esse código e aplicar no seu dia a dia de forma fácil e tranquila. Então, não tem segredo. A coisa mais fácil do mundo é você abrir um código feito em Ruby ou em Python e entender aquele código. Para começar aqui, a gente tem um sistema. Eu peguei um sistema de e-commerce, a funcionalidade de aplicar cupom de desconto e extrair ele para esse exemplo para a gente poder trabalhar, né? Eu não peguei o sistema completo, porque ia ser uma série de classes, de controle, de modos aqui, e acabar perdendo o foco. A gente vai focar apenas nessa parte do Strategy Pattern, nesse exemplo de hoje. Então, para o que a gente precisa, esse código aqui é o suficiente, tá? Então, tem um controller, ele tem uma action aqui, apply discount coupon. Basicamente, eu tenho até um curl command aqui separado para isso, que ele faz um request nesse endpoint, né? O /orders, o ID do pedido, e chama lá o apply discount coupon, e passa como parâmetro o cupom de desconto que vai ser aplicado naquele pedido, certo? Então, esse controller vai receber esse request e vai aplicar esse cupom de desconto. Eu não vou exibir aqui, ou melhor, eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre autenticação, sobre autorização, nada disso, porque não é o foco. Então, você sabe que vai ter uma autenticação antes de chegar nessa tela. A gente vai ver se o usuário que está mexendo nesse order é o usuário que é dono desse pedido. Então, tudo isso você já tem em mente aí, que você está fazendo isso, né? O projeto faz isso, mas como não é o foco aqui, para não ter um monte de coisas, eu preferi abstrair isso e deixar o foco apenas no que a gente vai precisar para aprender o conceito. Primeiramente, ele faz um instanciamento, né, do pedido que vai ser aplicado desconto, no caso o pedido pelo parâmetro, o ID que está sendo passado, né, como parâmetro. Depois ele instancia o cupom de desconto, pegando como parâmetro o coupon code, né? Voltando aqui para o comando do curl aqui que a gente está executando, você tem o coupon code e tem esse daqui como o cupom inicial. Em seguida você tem o método apply discount coupon, recebendo como parâmetro o cupom em si, e pronto, ele aplica o desconto. Vamos abrir aqui o pedido, o model order, para a gente poder ver como é que isso funciona. Lembrando, a gente está simulando aqui um ambiente que você trabalharia no mundo real. Você vai pegar um código pronto de alguém e vai dar manutenção naquele código. E já eu vou explicar o que vai ser a manutenção. A gente vai simular o cliente solicitando algo para a gente
Mas primeiro vamos entender o que esse código atual aqui faz, tá? O método apply discount do pedido, ele recebe um cupom e ele chama o cupom.calculateDiscount for, passando aqui o subtotal, tá? Começou a ficar um pouco complicado, né? O pedido ele tem um subtotal, certo? Que equivale ao valor total de pedidos que possui aqui, então, por exemplo, R$1.000, R$500 e tal, sem aplicação do desconto. E tem um outro campo aqui, que é o campo total, que equivale ao valor líquido, né? Depois que o cupom de desconto é aplicado. Então, o que é que esse código faz? Ele chama aqui o cupom calculate discount, né, para o subtotal. Então, digamos que aqui é R$1.000, $1.000, enfim, 1.000 dinheiros. E ele vai aplicar, ele vai calcular o desconto baseado no cupom. Se o cupom for um cupom de 10%, por exemplo, então aqui vai equivaler a menos R$100, $100, enfim, né? Você entendeu a ideia. Ele vai retornar esse valor aqui para a gente aplicar como desconto. E aqui tem uma variável isApplicable, que também é retornada. Ele só faz dizer se aquele cupom é aplicável ou não para o pedido em questão, com base em algumas regras de negócio que a gente vai ver já já aqui na classe cupom. E aí o que ele faz? Se for aplicável, ele especifica aqui que o cupom, o ID do cupom, né, para associar esse cupom com o pedido em questão. Depois ele calcula o total, que vai ser o subtotal menos o desconto. Esse max aqui, passando um array nesse caso, só para vocês entenderem, basicamente isso aqui pode ser que retorne valores negativos. Eu não posso dizer que um pedido é igual a menos R$144, menos R$200. Não pode, né? O total tem que ser no mínimo zero. Então, esse array aqui e com ponto max, ele faz justamente essa verificação. Então, se no final o cálculo desse valor aqui foi igual a, por exemplo, menos 100 ou menos 1, enfim, qualquer valor negativo, ele vai pegar o máximo entre esses dois. Então, o máximo aqui é zero. Então, ele vai já deixar zero como padrão. Se por acaso isso aqui foi igual a 100, o máximo entre esses dois é 100, então o total vai ser igual a 100, tá? Aqui é só uma verificação que a gente faz para que ele não deixe valores negativos serem setados aqui. Deixa eu voltar aqui na tela. E no final ele salva, tá? Aqui tem um raising. Novamente, não vou tratar aqui de convenções do raise, de existem formas melhores da gente lançar um exception, criar um erro específico e tal. Que não é o foco aqui, eu não quero ter um monte de informação para a gente não perder o foco, que é o padrão strategy, certo? Então aqui ele vai simplesmente lançar um exception dizendo que o cupom não é válido para esse pedido, caso o isApplicable retorne falso, beleza? E para ficar mais claro, vamos agora ver o cupom de desconto, que ele tem um método calculate, recebe aqui um valor, né, recebe um amount, e esse calculate, o que ele faz? Tem uma regra aqui, tá? Eu preferi colocar uma regra um pouco complexa para não ficar um exemplo muito simplório e você não vai conseguir enxergar esse exemplo no dia a dia, no seu caso. O que é que essa regra de negócio diz? Ele calcula o desconto e ele aplica o desconto total, né, o full discount, o desconto cheio, se o valor do pedido for igual ou maior a 1.000. Ele aplica metade do desconto se o valor do pedido for menor do que 700. Ele não aplica nenhum desconto se o pedido tiver um valor inferior a 700. Então essa regra aqui, esse algoritmo aqui está verificando isso. Ele calcula o desconto total, o percentual de desconto total, o self.discount value. Só explicando também aqui o que é que esse cupom tem, né? Os campos que esse model tem aqui. Deixei bem simples também para a gente não se perder em um monte de informação. Então a gente tem o campo cupom, ou melhor, o model cupom. Ele tem o discount type. O discount type pode ser no momento apenas percentage, mas o que o cliente vai pedir para a gente já imaginou aqui que em algum momento o cliente poderia querer que descontos com valores fixos também fossem possíveis de serem aplicados. No momento é só percentual, então o tipo aqui no momento somente percentage, mas a mudança que a gente vai aplicar é justamente essa, de tornar o nosso cupom também ser possível de aplicar descontos de valores fixos. O outro campo que a gente tem é o
discount value. O discount value é o valor que está sendo aplicado. Então você vê aqui que tem self discount value multiplicado por amount. A gente consegue, dividido por 100, a gente consegue saber qual o desconto. Isso aqui, se por exemplo o amount for igual a 100, melhor, foi igual a 1000, a gente poder ter um exemplo mais fácil de entender, né? Foi igual a 1000 multiplicado pelo desconto, se for 10%, dividido por 100, isso vai retornar 100 para a gente, certo? 10 vezes 10 dividido por 100 é igual a 100 reais de desconto, 100 dólares de desconto, 100 qualquer coisa aqui, a moeda que está sendo trabalhada de desconto, tá bom? Então, isso está sendo feito. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Basicamente é isso que o código faz. Ele verifica e retorna true ou false. Isso aqui, ó, é basicamente o que? Se lembra que a gente tem uma variável aqui is applicable e o desconto está sendo aplicado, então esse return aqui true e o desconto, true e outro desconto e false e zero, é justamente indicando isso, se foi aplicável, se foi aplicado ou não algum desconto com base na regra de negócio que indica que se um pedido tiver valor maior que 1000, maior ou igual a 1000, maior ou igual a 700 ou inferior a 700, então o desconto é calculado com base nisso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai simular um ambiente onde o cliente vai chegar para a gente e falar, olha, agora eu quero... antes da gente chegar nesse ponto, vamos rodar alguns testes aqui para a gente ver isso funcionando, certo? Eu já criei alguns pedidos aqui no seed do projeto, vou rodar aqui um comando que eu tenho no meu ambiente aqui no Bash, Setup Rails Development Database. Ele simplesmente reinicia o banco de dados com 3 pedidos, nesse caso aqui, com 3 pedidos de teste, tá? Um pedido no valor de 300, um de 700 e um de 1000. Deixa eu colocar aqui minha senha para eu poder finalizar isso. Beleza, ele rodou aqui. Deixa eu mostrar para vocês o seed desse projeto, bem simples também. Aqui eu tenho 3 pedidos que são criados, né, por padrão aqui para a gente poder testar e ver funcionando. Um pedido no valor de 300, um outro de 300, um outro de 700, um outro de 1000. E aqui eu criei um cupom 10% off, beleza? Então, discount type percentage, discount value é igual a 10 e o código desse cupom é o 10% off. Ok, então vamos voltar aqui para o comando. Vou rodar esse comando aqui, vou primeiro subir o servidor, estou rodando aqui no Docker. Docker Compose. Docker Compose app, só para ele subir o servidor. Eu vou deixar para vocês depois no GitHub toda essa parte do Dockerfile e do Docker Compose. É muito simples aqui, se vocês darem uma olhada rápida, é bem simples mesmo. Eu procurei utilizar até o banco de dados do SQLite para não ter que configurar posts, nada disso, porque não é o foco, tá? O foco é apenas rodar um servidor do Ruby on Rails. E o Dockerfile aqui eu estou apenas pegando o Ruby na versão 3.2 e fazendo aquelas configurações básicas de um ambiente Ruby on Rails inicial aqui no Docker, tá? O que eu vou fazer? Eu vou rodar um comando simulando um request para aplicar um desconto no pedido com ID1. Então primeiro eu vou copiar isso aqui, vou voltar para o console e vou colar esse comando. Antes de dar o comando aqui, antes de dar Enter, deixa eu fechar aqui só para focar nessa parte. O que vocês estão vendo aqui? Tem um pedido com ID1 que ele tem um valor de 300 dólares, 300 reais, enfim. Nesse caso, o desconto vai ser 0, certo? Por quê? A regra de negócio aqui fala o seguinte: se o pedido for menor do que 700, não aplica nenhum desconto. É isso aqui, ó. Tá vendo? No discount, se for menor do que 700. Então, nesse pedido aqui, vamos rodar esse comando. Engasgou aqui, travou, deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu copiar novamente. Beleza, pessoal, continuando aqui depois de bater cabeça para descobrir o problema. Foi, enfim, um problema no próprio Docker, que eu tive que reiniciar o Docker no meu ambiente do Linux para ele voltar a funcionar tudo normalmente, certo? Então, agora eu já consigo rodar o comando. Vou copiar aqui novamente, vocês conseguem ver a minha tela. Vou copiar esse comando e vou rodar, reexplicando, né? Vou rodar o comando em cima desse pedido com ID1. O pedido com ID1 tem um valor de 300 dólares, reais, enfim.
Então ele não vai aplicar o desconto. Então vou colar aqui, vou mandar ele rodar o comando e ele retornou para mim que o cupom não é válido para esse pedido, que é o que a gente definiu na nossa regra aqui. Então, se o cupom não for aplicável, ele retorna esse erro. Deixa eu abrir aqui o cupom novamente, beleza? E voltando aqui aos testes, certo? Rodei o primeiro teste no pedido com ID 1. Vou rodar agora um teste no pedido com ID 2. Deixa eu copiar aqui novamente o comando do curl aqui embaixo, dá um Enter. E agora observe que o subtotal, ele aplicou o cupom e que o subtotal, que era 700 no caso, continua sendo 700, o total também era 700 e não tinha nenhum cupom, e agora o total virou 665 e o cupom aplicado é o cupom com ID1, que é esse cupom que a gente criou. Qual é o cálculo que foi feito aqui? Subtotal 700, certo? Ele vai aplicar metade do cupom. Lembrando que esse cupom é um cupom de 10%, então se eu vou aplicar metade, ele aplica 5% apenas nesse pedido, e aí 5% de 700 equivale a R$35 ou dólares, enfim. Então ele aplica aqui 35 de desconto, que fica 665, beleza? Vamos aplicar agora o mesmo cupom num outro pedido, com o pedido com ID 3. Esse pedido com ID 3, ele é no valor de R$1.000, então você consegue aplicar o 10% por completo. O retorno vai ser 900, beleza? O subtotal vai ser 900. Então já modifiquei aqui o ID para ser o ID 3, vou copiar esse pedido. Eu sei que ficou muito complexo, muito complicado, muita coisa, mas não é assim. Se você quiser voltar um pouco o vídeo, você vai entender melhor essa parte dos cálculos aqui. Eu procurei trazer algo não tão complicado, mas também não tão simples, para você não conseguir ver uma aplicabilidade. Você vai conseguir perceber que esse detalhamento de regra de negócios que complica o código nesse caso, e por isso que a gente vai aplicar o Strategy Pattern. Beleza, você vê aqui o retorno 900 no total, o subtotal 1.000, então ele aplicou o desconto corretamente, certo? Voltando aqui para o cupom, vamos simular agora uma situação onde o cliente vai chegar para você e falar assim: olha, agora eu quero que o cupom tenha a possibilidade de aplicar o valor fixo também. Então, antigamente só tinha desconto percentual e agora ele quer que também tenha um desconto com valores fixos, né? Então, como é que a gente faz essa parte para modificar o nosso código para que ele agora possibilite também um desconto com valores fixos, não só valores percentuais? Eu vou copiar aqui um detalhe que eu tenho de regra de negócio também para deixar um pouco mais complexo o código, que é uma anotação que eu fiz. Deixa eu copiar aqui. Pronto. Vou copiar essa anotação. Eu vou colar aqui. Primeiro eu vou só modificar o nosso sistema para ele possibilitar o cupom, valores fixos sejam também utilizáveis. Então, vamos adicionar aqui a opção Fixed, e agora o Discount Type pode ser Percentage ou Fixed, certo? E aqui dentro eu vou colocar uma verificação if self.percentage, no caso, ele vai executar essa regra daqui. Vou colocar agora um outro else if, deixa eu dar uma indentada aqui nesse código. Aqui eu vou colocar um outro else if para verificar se é fixo, né? Caso seja fixo, ele vai aplicar uma outra regra, e agora eu vou explicar essa regra. Vou deixar ele aqui, copiei uma anotação, vou colocar aqui em cima, vou mover essa anotação aqui para a parte de baixo, tá? E vou especificar que aqui é no caso de percentage. A gente tem aqui, caso o desconto seja de percentual, ele vai aplicar essa regra de negócio. Caso o cupom seja um cupom do tipo percentual. Se o cupom for do tipo fixo, a regra é um pouco diferente, tá? Novamente, propositalmente eu quero aplicar uma regra um pouco mais complexa para simular um ambiente real. Isso aqui
vai ser o que o cliente vai te passar. Ele vai te dizer, olha, eu quero trabalhar com regras um pouco mais complexas, certo? Eu quero trabalhar com regras um pouco mais complexas. Antes de continuar, eu vou só pedir para você dar um like aí, né, no nosso canal, tá? E deixar a sua inscrição também. Então isso aqui o cliente vai te passar, ou o seu gerente, ou o seu colega de trabalho vai te falar, olha, acabei mexendo no microfone, desculpa. O cliente vai te dizer, para cupom fixo, eu quero aplicar o desconto total apenas se o valor, né, o valor do pedido, o valor que vai ser utilizado como referência, for maior do que R$2.000, certo? Se ele for menor do que 2.000, aí ele vai ter que entrar na segunda verificação, que é pedidos acima de 1.500. Então, abaixo de 2.000 e acima de 1.500, o desconto vai ser 1/4 do valor, certo? Ou seja, 25% do valor que seria aplicado. E qualquer pedido que tenha um valor inferior a 1.500 não deve ter nenhum cupom aplicado, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui agora no nosso código. Vamos lá, vamos aplicar essa regra aqui. Então, o full discount, que tem aqui em cima, a gente vai colocar aqui embaixo também. Full discount, nesse caso, vai ser igual a self.discount value, né, nesse caso. Ou seja, o desconto total vai ser o próprio desconto. Não tem que fazer esse cálculo de percentual, porque, novamente, aqui é um valor fixo, certo? Então, a próxima regra que a gente vai ter é, ele vai retornar um true e o full discount apenas se o amount, né, o valor que está sendo o valor do pedido, for maior ou igual a 2.000. Então, eu venho aqui falar. Vou seguir o mesmo padrão que está aqui em cima. Então, return true, né, ou seja, is applicable, e o full discount, ou seja, o desconto total que tem nesse cupom, se o pedido, se o valor do pedido, né, o amount, for maior ou igual a 2.000. Essa é a regra aqui. Vou duplicar. E a segunda verificação que a gente vai fazer é 1.500. Então, ele vai aplicar 1/4 do desconto se o valor do pedido for maior ou igual a 1.500. Se ele não entrou nesse primeiro retorno, ele vai entrar no segundo, que é valores equivalente a 1.500. E aqui ele vai aplicar um desconto, 1/4 do desconto. Então, vou colocar full discount dividido por 4. Essa é a segunda regra. Então, pedidos com valores acima, igual ou superiores a 2.000, ele aplica o desconto total. Se for superior a 1.500 e inferior a 2.000, no caso, ele aplica o desconto dividido por 4, tá? Que a regra é essa. E, por fim, ele vai retornar falso e 0 se não entrar nessas duas regras, ou seja, se um pedido for inferior a 1.500, que é o que ele está falando aqui. Então, nenhum desconto vai ser aplicado para montantes inferiores a 1.500. Beleza? Então, essa é a segunda regra que a gente tem aqui para aplicar. Vou salvar esse pedido. Eu vou criar aqui no seeds, vou criar 3 pedidos. Eu tenho uns seeds aqui para esses novos pedidos, já tenho prontos aqui, para não ficar fazendo na mão esses seeds. Deixa eu pegar ele aqui e eu vou colar ele aqui dentro, tá? Deixa eu modificar aqui, mudar de linha. Eu vou colar esses outros 3 pedidos aqui. Eu tenho um pedido no valor de 2.300, um pedido no valor de 1.700, um de 1.200 e eu estou criando aqui um cupom do tipo fixo com desconto de R$400. Eu coloquei aqui cupom 400 conto off, tá? Só para a gente saber que esse cupom equivale a 400 conto de desconto, né? Vou salvar esses seeds e vou rodar novamente aqui um setup Rails Development DB. Ele vai somente recriar o banco de dados para mim e ele já vai adicionar no banco também todos esses pedidos que tinham anteriormente, como também esses novos pedidos e os cupons que eu acabei de construir ali, de informar ali para ser criado. Vou rodar um Docker Compose App
para subir novamente o servidor e vamos testar esses descontos, né? A gente sabe que agora a gente tem um pedido, vou duplicar isso aqui. A gente tem um pedido com ID 4, 4, 5 e 6, beleza? Cadê os CIDs aqui? Um de 2.300, um de 1.700 e outro de 1.200, tá? Então vou colocar aqui 1.200, então 2.300, 1.700 e 1.200. Beleza, tenho esses 3 pedidos novos aqui. E ele criou um cupom 400 conto off, ou seja, vai descontar R$400 aqui. Ou seja, se ele desconta no primeiro pedido, que ele tem um valor de 2.300, ele vai aplicar o valor total de desconto. Lembra que a nossa regra aqui diz, se um pedido tiver valor superior a 2.000, ele aplica o desconto total. Nesse caso, cadê? Pronto, tá aqui. 2.300 menos 400, que é o cupom que a gente vai utilizar, o retorno vai ser R$1.900, certo? Aplicou menos 400 aqui, beleza? Deixa eu só duplicar isso aqui embaixo. Pronto, 1.900. Se um pedido tiver o valor, ou melhor, desculpa, aqui o outro pedido é de R$1.700, então eu vou atualizar aqui 1.700, ele aplica qual regra? O de 1.700 ele aplica essa regra aqui. Acima de 1.500, desconta um quarto do valor. Se o cupom é de 400, um quarto de 400 equivale a R$100 de desconto. Então ele vai aplicar aqui um desconto de 100. E aqui no caso de 1.700, ele vai retornar 1.600. O último pedido aqui de R$1.200, ele vai entrar na terceira regra, que é pedidos inferior a 1.500, não tem nenhum desconto. Então aqui ele vai retornar ainda 1.200, beleza? Vai aplicar 0 de desconto. Ok, vamos mudar aqui o nome do cupom que a gente vai utilizar agora. Cupom 400 ponto off. E vamos ver se vai funcionar. O pedido com ID 4, vou rodar aqui, já subi o servidor aqui embaixo. Vamos rodar aqui esse comando no pedido com ID 4. Ele retornou para mim aqui. Aplicou o cupom, certo? Era 2.300, o subtotal 1.900, como a gente já esperava aqui em cima. Então ele aplicou o cupom total. Lembrando novamente, estou simulando aqui um ambiente onde o cliente está te pedindo essa alteração no código, você precisa aplicar. E a gente está rodando o teste. Inclusive, tem outros vídeos em mente. O que a gente está fazendo aqui é rodar testes manuais e verificando se o que a gente as condições, dadas as condições que a gente está passando, se o resultado está sendo igual ao que a gente espera. E quando a gente, lá na frente, eu vou ainda aproveitar esse projeto aqui para adicionar alguns outros patterns nesse próprio projeto. E também eu tenho planos de gravar um vídeo mostrando como é que a gente pega um projeto que não tem nenhum código, nenhum teste no código e aplica testes automatizados nesse projeto. E aí eu vou usar esse projeto como referência, que a gente está vendo que tem uma série de verificações aqui que podem ser feitas de forma automática. Então esse vai ser um excelente projeto para a gente ver depois como aplicar testes automatizados num projeto que não tem testes e como é que a gente separa, verifica, né, os testes que têm que ser aplicados. E basicamente isso, o que você está fazendo é um teste automatizado, tá? Então esse projeto vai ser um excelente candidato a um vídeo depois lá na frente de como adicionar testes automatizados, beleza? Mas, Donato, vou ter que fazer isso aqui tudo na mão. Sim, hoje, nesse projeto, a gente vai ter que fazer tudo na mão. Vamos lá, vamos rodar o teste para o segundo exemplo aqui dos pedidos com valores fixos. O pedido com ID 5. Copiei, modifiquei o ID, copiei. O que a gente espera? A gente está passando o pedido com ID 5, ele é 1.700. Ele vai aplicar um quarto do desconto, que equivale a R$100, e aí vai ficar 1.600 do subtotal. Vamos colar aqui para ver. Beleza, funcionou como a gente esperava. O total ficou 600 e o subtotal 1.700. Subtotal é o valor
bruto e o total final, né, é o valor com desconto. E por último a gente tem um pedido com ID6 que ele está fora da linha da linha de corte ali, abaixo da linha de corte, então ele não vai ser aplicado nenhum desconto, ele retorna para a gente, esse cupom não é válido para esse pedido. Beleza, então a gente tem aqui essa regra nova que o cliente pediu, a gente aplicou essa regra nova, tá? E aí você começa a perceber um certo padrão, né? Que é esse monte de verificações aqui sendo executada dentro. Eu vou tirar todos os comentários, tá? Só para vocês, porque fica meio roubado também, né? Esse comentário aqui é um bocado de linha, mas tem um monte de comentário, tá? Eu vou deixar assim um comentário só para a gente poder entender aqui o que eu quero dizer, que é o seguinte: você vai ter que verificar uma condição e aplicar um algoritmo a depender da condição, se ela entrou numa direção ou em outra direção, certo? E eu vou dar um segundo exemplo. Pode acontecer, né, uma situação dessa de e-commerce, por exemplo, é bem comum. Nesse exemplo agora vai ser, imagine o seguinte: você vai entender a complexidade, o quão isso aqui pode ir ficando mais complexo, né? A gente está com esses algoritmos, esses dois tipos de algoritmos sendo aplicados, if dentro de if. Você percebe que tem um if aqui e tem outros ifs aqui, então começa a ter um emaranhado de ifs ali para você aplicar teste automatizado nesse código, que é um inferno, cara. É um absurdo de difícil, porque você precisa abrir uma classe de testes gigante e passar um monte de parâmetros diferentes para você ver se o retorno vai ser aquele que você espera. Então, isso aqui é foda de fazer isso aqui funcionar, de colocar teste nisso aqui, meu irmão. É difícil demais, é bem complicado. Então, para a gente ter um pouco, um sal a mais aqui, né, uma complexidade a mais nesse algoritmo, o que é que eu vou fazer? Eu vou simular uma situação onde o cliente chega para você e fala: olha, por razões mercadológicas, seja lá qual for a razão, os cupons que foram criados na Black Friday de 2022, tá? A gente está em 2023 agora. Todos os cupons criados na Black Friday de 2022 precisam ter uma regra diferente. Eu não vou ter essa verificação aqui de full desconto, ou desconto pela metade, ou um quarto do desconto, se o cupom foi gerado especificamente na data da Black Friday de 2022. E aí a gente tem um problema. Por quê? A gente vai precisar colocar um outro if para verificar se a data de criação desse cupom, created at .date.toString é igual a 2022.-11-25. Se não me engano, deixa eu conferir aqui, mas eu acho que a Black Friday foi realmente no dia 25. Vou até fazer o seguinte aqui. Minutinho aí, galera. Minutinho que a gente já vai chegar lá. 25. Isso, dia 25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu pensar. Aí me surgiu uma dúvida aqui agora, né? Porque não tem como ter cupom fixo na data de 2022, né? Porque agora que tá tendo cupons fixos. Vou modificar aqui, viu? Qualquer cupom de desconto criado na Black Friday de 2023, desse ano. Pronto. Que aí a gente consegue tirar essa como é que eu posso dizer? Esse conflito de naquela época não existia cupom fixo, então como é que eu vou aplicar cupom fixo agora? Então pronto. Qualquer cupom criado na Black Friday de 2023, na Black Friday desse ano, ele vai ser aplicado o desconto total. Pronto, resolveu o problema aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente já imagine que agora, nesse momento, a gente já entregou, já fechou essa funcionalidade do jeito que está aqui, como ele pediu, né? Para adicionar o cupom de valores fixos, tá? Tá pronto isso aqui. Já pode mandar para produção e já está funcionando, certo?
E agora a gente tem essa outra regra de negócio. Black Friday de 2023, no caso desse ano, específica para esse ano, o cupom não vai ter desconto variando de acordo com o valor do pedido. O desconto sempre vai ser total. Então, o que a gente vai fazer? Vamos verificar aqui o tipo do cupom, se self.percentage, tá certo? Percentage. Else if self.fixed, e aqui embaixo também é o CIF, né? É o CIF. Então, se o cupom for total, se o cupom for percentual e se o cupom for valor fixo. O que a gente vai fazer? Se o cupom for total, ele vai aplicar o full discount. Aqui basicamente é o que a gente já tem embaixo, porém sem as verificações. Então, aqui a gente tem o full discount, né? Eu vou copiar só esse trecho aqui para retornar aqui em cima, tá? Desconto vai ser igual ao valor multiplicado pelo percentual, beleza? Isso aqui é o mesmo que o full discount, como está aqui embaixo. E da mesma forma, o full discount no valor fixo é o próprio discount.value. Então aqui no fixo eu vou setar a variável desconto para ser igual a esse valor total do desconto. E aí eu retorno aqui, true e o desconto. Opa, pronto. Essa é a regra aqui agora. Então a gente tem um cupom criado, qualquer cupom criado nessa data daqui tem que ser aplicado o valor total do cupom, certo? E a gente precisa modificar o nosso SIG para criar um cupom nessa data. Vou fazer o seguinte aqui. Vou então final aqui. Vou criar um novo cupom. Vou chamar esse cupom de quinhentão off. Quinhentão off. Certo? Um cupom fixo, sem problema. Vou salvar, vou dar um setup novamente para ele recriar o banco de dados, tudo certinho. E agora o que é que vai acontecer? Ele vai aplicar qualquer... Esqueci de modificar a data aqui, então peraí. Preciso fazer só esse último ajuste. Created Edge igual. Vou especificar aqui o ano 2023. Vou simular um cupom que tenha sido criado na data do dia 11. E o que mais? Dia 25, né? Não vou passar o horário porque eu acho que ele assume o horário do 0 hora, né? Vamos fazer um teste aqui e ver se é isso mesmo, tá? Vou rodar um setup Rails Development DB para ele recriar o banco de dados. E deixa eu só verificar uma coisa aqui enquanto isso. Acho que vai ser esse valor, acho que só isso é o suficiente para ele criar o pedido. Melhor, para criar o cupom, certo? Vamos entrar aqui. Tem alguns alias aqui. Vou entrar no console do Rails e pegar esse último cupom criado, cupom.last. Ele criou no dia... Peraí, não criou esse cupom aqui, né? Vamos ver o que aconteceu. Tá. Created Edge, né? Estava errado aqui o campo. Foda, acontece. Vamos rodar de novo aqui para ver se agora ele vai funcionar. Beleza, vamos novamente entrar no console do Rails e ver se ele criou esse cupom com a data que a gente espera que ele tenha criado, né? Cupom.last. Agora sim, ele criou com a data do dia 25 de novembro. E eu não sei se a Black Friday desse ano vai ser 25 de novembro. Preciso dar uma pesquisada para ter certeza disso, tá? Deixa eu pesquisar aqui rapidamente. Black Friday. Não sei se todo ano é igual, né? Também.
Ah, não. Esse ano vai ser no dia 24, né? Ano passado foi dia 25. E esse ano, dia 24. É isso mesmo? Cadê? Ah, é, isso aí. Esse ano é dia 24. Então eu vou modificar novamente o Created Jet ali. Peraí. Recriar isso aqui para a gente poder ser o mais fiel possível com os dados, as informações aqui. Sair. Rodar novamente. Bom, mas aqui a gente já sabe que ele vai criar com a data correta, com o horário de meia-noite. Então, a gente já sabe que está funcionando aqui, vai funcionar esse cupom novo. Agora a gente precisa adicionar essa nova regra aqui para esse cupom, tá? Deixa eu fechar o terminal e essa aba lateral. Bom, temos aqui o código para o dia 25, no caso vai ser dia 24, e no dia 24/11/2023, cupons criados nessa data vão ser aplicados por total. Então vamos pegar, independentemente do valor do pedido. Então vamos pegar aqui, por exemplo, vamos modificar o código do cupom para ser aqui, então off. Acho que é isso mesmo, né, que eu criei aqui no CID. Isso aí. E vamos pegar aqui o pedido com o ID 6, por exemplo, que é 1.200, aplicando aqui 500 de desconto, ele vai ficar no valor de R$700. Deu uma travada aqui no processador, no meu processador aqui para calcular, né? Vamos lá, vamos rodar aqui esse comando e ver se vai funcionar. Vamos subir o servidor do Rails novamente e colar esse comando aqui. Vamos ver o retorno. Define the method date for Friday. Por quê? Coloquei date e provavelmente não é date, é to date. Então vamos corrigir isso aqui. To date, beleza. Roda novamente o comando. E agora sim, o subtotal 500, ele aplicou o cupom de D3 e aí o total ficou 700. E aí vamos ver agora esse desconto sendo aplicado no pedido com ID1. Lembra que a gente tem aqui o pedido é de R$300. Se a gente aplicar 500 de desconto, vai ser menos 200, a menos que aquela regra lá que a gente colocou, né, de ser no mínimo 0, seja aplicada. Então vamos copiar aqui o ID, modificar o ID aqui para ser o ID1, copiar o comando, jogar aqui dentro, e aí o subtotal ficou 300 e o total ficou 0. Ok. Qual é a situação aqui agora? Qual o problema desse código, né? Lembrando que eu não quero cagar a regra aqui dizendo que o código tá ruim ou tá bom, mas a gente tem que pensar a qualidade do código como se fosse uma régua de 0 a 10. E aí você tenta se manter o mais próximo possível do 10 e o mais longe, obviamente, possível do 0, né? Por consequência. Nesse código aqui, do jeito que ele tá mais perto do 0. Eu não vou dar vamos dizer que ele tá nota 5 aqui. 4. Para ficar mais perto do 0, né? Realmente. Então, nota 4, por quê? Tem um monte de if e else's aqui dentro do cupom. Tem que colocar, porque é regra de negócio, é funcionalidade nova que o cliente pediu. E não tem muito o que fazer. O cliente pediu, tem que colocar o desconto lá do jeito que ele pediu, de acordo com a necessidade do negócio. A gente precisa trazer o código mais perto pro 10, correto? Para nota 10. Então a gente precisa aplicar algumas melhorias de código. Nesse caso a gente vai aplicar o pattern strategy, a gente vai ver como é que o código vai ficar melhor aplicando o strategy. E um dos problemas com esse código é, toda vez que o cliente pedir uma nova funcionalidade, você vai ter que vir aqui no código do negócio, que é o código referente ao domínio, né, o cupom e o pedido, o código que está no centro aqui do domínio, né? É o código principal do negócio. Aqui eu não estou falando, tá? Não estou falando de domain driven design, nem de clean architecture. Se você fosse aplicar esses conceitos aqui, obviamente que esse código teriam outras melhorias. A gente pode, inclusive, nesse próprio projeto lá na frente, aplicar essas melhorias. Mas
tentando não forçar a barra e aplicar um monte de melhorias ao mesmo tempo, porque não é assim que funciona no mundo real. No mundo real você vai aplicando melhorias aos poucos. Se você está mexendo nessa funcionalidade daqui, está adicionando novas regras e você consegue ver uma oportunidade de melhoria nesse código, você faz aquilo, você aplica aquela melhoria, certo? Não pode pesar muito a mão para adicionar um monte de patterns e tal no seu código, a ponto dele ficar difícil de entender, só porque é um pattern e você quer aplicar esse pattern. Você tem que ver, né, pesar os prós e contras aqui de aplicar. Nesse caso, claramente a gente consegue ver que a gente vai ter melhoria no código se a gente aplicar o Design Pattern Strategy, e não vai ficar difícil de manter, vai ficar um código com menos complexidade. Então, como é que funciona esse pattern? Qual é a ideia aqui? A ideia é que você quebre uma regra de negócio grande como essa daqui, tá? Verificações grandes em um único método, em pequenos códigos, pequenos algoritmos separados, e você instancie, né, uma classe, e cada algoritmo desse vai ser representado por uma classe, certo? E você vai instanciar a classe que você precisar instanciar de acordo com em runtime nesse caso, né, de acordo com a regra de negócio. Então, se você precisar aplicar esse desconto, você vai instanciar a classe que tem a regra de negócio desse desconto. Basicamente isso, você vai quebrar essa regra em pequenas classes, em pequenos algoritmos, e aí você vai e deixar isso fora da regra de domínio, para que você não precise mais mexer no código do domínio toda vez que você precisar adicionar uma regra como essa. Isso que, se você percebeu que é algo comum, sempre vai ter uma regra diferente, talvez uma regra para Black Friday do outro ano, ou para alguma campanha promocional e tal. Você vai ter que sempre mexer no código do cupom para poder adicionar essa regra de negócio. Então, isso não é bom. Como é que a gente faz isso? A gente vai aplicar esse pattern da seguinte maneira. A gente vai, primeiramente, deixa eu ver se eu já começo extraindo esse código aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu fechar o terminal para ficar menor aqui a tela, a gente conseguir ver ele por inteiro. A gente vai adicionar um modificador aqui, um método novo privado. Deixa eu colocar aqui private. E eu vou criar um método chamado discount calculator. Um calculador aqui de desconto, tá? E como é que funciona isso? Em vez da gente chamar diretamente esses algoritmos de verificação de desconto dentro do cupom, a gente vai delegar essa verificação, o cálculo desse desconto, para objetos específicos, especializados naquele desconto. Então, vou vir aqui e chamar discount calculator .calculate e vou passar o valor, o amount, e vou passar como referência também o cupom em si. Então, self, que significa o cupom que está sendo instanciado. Isso aqui tem que retornar para mim um desconto, certo? Então, vou jogar isso nessa variável desconto. Como é que esse discount calculator vai funcionar? Eu vou copiar isso aqui, melhor, vou recortar essa verificação daqui. Um outro detalhe, eu vou fazer isso em 2 estágios. Vou mostrar uma forma legal de sair do 4, da nota 4 para nota 6, por exemplo, e depois eu vou mostrar a versão que eu acho melhor, que é mais próximo do 10, que seria 7 e 8, tá? Lembrando que eu nunca vou mostrar o perfeito aqui, nota 10, porque tem outras coisas que teriam que ser feitas aqui para deixar o código nota 10, entre aspas, tá? Então, esse discount calculator, o que eu vou fazer? Eu vou verificar essa regra aqui embaixo, e aí eu vou instanciar uma classe específica, aqui, classe.new, que resolve o problema desse algoritmo aqui, né, de quando for uma Black Friday, tá? E aí um outro específico para desconto percentual e um outro específico para descontos fixos. Antes da gente continuar, vamos criar essa classe, só que o que acontece? Eu vou criar uma classe abstrata, ou seja, eu não vou determinar o nome da classe especificamente, porque eu não quero que o cupom
ele fique atrelado a qualquer que seja a classe que vai processar esse algoritmo. Como assim? Eu vou criar uma classe abstrata, eu vou dar o nome de cupom discount calculator, né, só para a gente saber que é uma classe abstrata que trata disso, e aí eu vou criar classes especializadas dessa classe abstrata que vai resolver o problema especificamente. Então, vai ficar mais claro quando a gente for fazer aqui agora. Então, eu vou criar aqui uma classe nova dentro do model, da pasta model. Eu vou chamar ele de cupom discount calculator RB, certo? E essa classe ele vai, vou colocar aqui, travou, class cupom discount calculator, ele vai ter um método calculate, e esse método vai receber como parâmetro um amount e um cupom, certo? Por padrão, se fosse uma outra linguagem, como TypeScript, como C#, como Java, etc., você teria uma interface que seria essa classe abstrata. Essa interface é só a assinatura, né, o contrato dizendo, olha, a gente vai depender disso aqui, do cupom discount calculator, certo? Então, nesse caso, no Ruby a gente não tem classes abstratas como a gente tem no Python, nem temos interfaces, a gente tem que fazer algo parecido aqui na mão, tá? Depois eu vou fazer um vídeo, talvez especificando sobre tipos no Ruby e tal, usando RBS, alguma coisa assim, mas por enquanto só imagine que essa classe é uma classe abstrata. Então ela não vai ser utilizada. Então, se eu chamar o método calculate dessa classe, ele tem que lançar um erro dizendo, acho que é no method not implemented, vou lançar um not implemented erro, isso. Not implemented no caso porque as outras classes precisam implementar as suas próprias formas de calcular, né? Os seus próprios algoritmos de cálculo. Então, not implemented erro. Implemented, tá certo? Implemented erro, tá. E aí eu vou criar agora as classes que vão resolver o problema. Cada uma vai resolver o problema, né, de uma forma. Então a gente vai criar uma pasta chamada cupom discount calculators para colocar todas essas subclasses dentro dela, esses algoritmos, né, essas estratégias que a gente chamaria assim. Uma estratégia nesse pattern strategy é justamente um algoritmo, ou seja, uma implementação do algoritmo. A gente também pode chamar de policy. Então, uma policy, uma política, um algoritmo, uma regra de negócio específica, então, ou, no caso, uma estratégia. Vou criar aqui um cupom discount calculators, uma pasta com esse nome aqui no model. New folder, cupom discount calculators. E aí, esse cupom discount calculators vai ter aqui dentro as classes que vão resolver os problemas específicos. Então, eu vou criar aqui dentro uma classe chamada, por exemplo, fixed.rb. Eu vou colocar aqui módulo, cupom discount calculators, no plural, class fixed, herda de cupom discount calculator, tá? E aí ele tem que implementar o método calculate, ele recebe a amount e um cupom, beleza? Então a gente vai implementar o algoritmo do fixed. No caso, não vou implementar, vou só mover de lugar. Então esse fixed, tá aqui, deixa eu procurar aqui o fixed, esse aqui. Vou copiar isso aqui, um Ctrl X na verdade. Vou jogar para cá. Not implemented. Tá. Tô achando estranho uma coisa. Implemented. E aqui, error. Meu Deus, error. Pariu. Pronto. Not implemented error, agora sim, tá? E no fixed.rb, esse fixed representa o cupom fixo, tá? Então, vou colocar aqui. Full discount vai ser igual a cupom.discount value
e aí ele retorna true, false, true, true e false e o valor, de acordo com a regra de negócio. Então, já tirei a regra de negócio que estava aqui e joguei para uma classe específica. Basicamente é isso que a gente vai fazer. O strategy é basicamente isso. Vamos continuar. Aqui a gente tem o percentage, então eu vou duplicar isso aqui e vou criar um arquivo novo chamado percentage.rb e modificar aqui o nome para percentage e mover o algoritmo que está aqui dentro do cupom na parte de percentage, que é esse trecho aqui. Vou tirar ele daqui e jogar para cá. E aí eu vou ajustar aqui, em vez de self, ele vai pegar isso de cupom e pronto. Ok? O percentage está pronto. Por fim, a gente tem o Black Friday 2023. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou criar um arquivo novo chamado Black Friday 2023. E aqui que é o legal dessa implementação é justamente isso. Aliás, antes da gente implementa logo Black Friday 2023, mas o legal é isso, que você consegue criar nomes que representem a regra de negócio que você está trabalhando sem problema nenhum. Nesse caso aqui, o Black Friday 2023 é uma classe especializada em resolver o desconto, né, está dentro do cupom Discount Calculators para Black Friday de 2023. Então posso colocar aqui dentro, vou modificar aqui o nome para Black Friday 2023 e vou extrair essa regra de negócio aqui, tá? Discount, ele vai até em cima. Não, aqui é outra coisa, é aqui mesmo. Copiei no Black Friday, vou substituir esse algoritmo aqui, tá? E que em vez de ser self, vai ser cupom, certo? Então, cupom, se for percentage, ele calcula de um jeito, se for fixo, ele calcula de outro jeito. Aqui um outro detalhe, que vai deixar o código também melhor, é o seguinte: o Discount Calculator, do jeito que está implementado, ele retorna is valid, ou melhor, is applicable, e o valor de desconto, do jeito que está aqui. Eu não preciso ficar retornando isso desse jeito o tempo todo. Aqui nesse caso eu teria que fazer, né, um is applicable, tá? Só que aí todo mundo vai ter que retornar o is applicable, e o is applicable nada mais é do que um true ou false de acordo com o valor do desconto. Se o desconto for igual a 0, o is applicable claramente vai ser falso, porque ele não teve desconto nenhum aplicado. Então o que é que eu posso fazer para melhorar ainda mais o código? Eu vou tirar todos esses returns com booleanos aqui, deixar apenas o valor de desconto, está calculando apenas o desconto e retornando. Aqui no percentage, no Black Friday também, no fixo também, tá? Vou retirar aqui esses booleanos, deixar retornando apenas o valor do desconto, certo? E aí aqui dentro do cupom eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma verificação e vou setar manualmente aqui o is applicable para ser igual a discount maior que 0. Então, se o desconto for maior que 0, significa que o cupom é um cupom aplicável para esse pedido aqui. Beleza, discount is applicable. O que a gente faz agora? Vou mover essas verificações aqui, ó, para baixo. Não preciso deixar mais aqui em cima, então posso vir aqui embaixo e fazer essas verificações aqui embaixo, tá? Vou recortar tudo isso daqui. Temos aqui 3 verificadores aqui, 3 condicionais que a gente moveu para baixo. Qual a ideia aqui, nesse primeiro momento? Não ter o código no melhor possível, tá? Lembra do que a gente falou. O código está mais ou menos ali na nota 4 e a gente vai mover ele
para nota 6, nota 7. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou retornar aqui return is applicable e retornar o desconto. Continuo retornando o que já é esperado aqui pelo pedido. Ele está esperando que você dizer a ele se é aplicável ou não, e o desconto. Então, continuo mantendo o mesmo retorno aqui. Nessa parte de baixo do Discount Calculator, a gente vai instanciar as classes que a gente criou. A gente criou Cupom Discount Calculators para Black Friday 2023.new. A gente criou o Cupom Discount Calculators para o cupom de percentual, percentage.new, e o Cupom Discount Calculators para o valor fixo, fixed, certo? .new. Então a gente moveu os algoritmos que estavam aqui para dentro de classes especializadas, e essa é uma das vantagens também em relação a testes automatizados que a gente vai ganhar fazendo a aplicação desse pattern. Por quê? É muito mais fácil você testar uma classe específica, essa classe aqui, apenas em um código. Você cria um código para aquela classe, o nome da classe aqui é Cupom Discount Calculators Fixed, e você testa a regra de negócio específica disso aqui, passa num cupom, um valor qualquer em um cupom, e pronto. É muito simples aqui de calcular, muito fácil de você resolver. Para o percentage a mesma coisa, você passa um cupom e um amount e cria um teste específico para a regra aqui de percentage, certo? Para essa policy, para essa strategy. Estou misturando aqui os termos para que você se acostume. Isso aqui pode ser chamado de strategy, de policy, de regra de negócio. Então, você vai ter termos diferentes. Algumas pessoas preferem adicionar aqui um sufixo strategy ou um sufixo policy para dentro, em cada uma dessas classes. Pode ser também, não tem problema, não tem um certo ou errado, desde que você siga um padrão no código inteiro. No meu caso, eu acho que não precisa, tá bem claro aqui que eu tenho uma classe abstrata, que é essa classe aqui, que não faz nada, mas ela tem já aqui uma assinatura, certo? Tem um método calculate que recebe um amount e recebe um cupom. E eu tenho classes especializadas dessa classe abstrata, que seria novamente, como eu falei, se você estivesse trabalhando com um C#, um TypeScript, um PHP, aí você teria uma interface, tá? E aí você implementa essa interface. Bom, voltando aqui ao código do cupom, o cupom agora você viu que ele reduziu bastante a lógica de negócio. Agora você tem isso, tá, para verificar. E vamos ver se eu deixei alguma coisa aqui, fiz alguma bobeira, né? Deixei alguma coisa de fora. Vamos testar novamente os comandos e ver se está tudo funcionando. Nessa parte aqui, vou dar uma acelerada, tá? Porque, enfim, é só testes que, se eu estivesse utilizando testes automatizados, eu clicaria no botão, digitaria um comando no terminal, dava Enter e pronto. Ele já rodaria para mim em 5 segundos. Todos os testes que eu vou ter que rodar na mão aqui vai demorar uns 2 minutos. Então, pessoal, eu rodei alguns testes aqui, bem simples, tá tudo funcionando, ok? Não introduzi nenhum bug, o código continua funcionando como deveria. Toda vez que eu dou um apply discount, ele aplica aqui, eu apliquei um quinhentão off, num pedido de 300 ele aplicou corretamente, o 400 off, num pedido de 2.300 virou 1.900, e o 10% off num pedido de R$700, ele não aplica o valor do desconto total, ele aplica metade do desconto, nesse caso ficou 665 subtotal. Rodei novamente outros testes aqui, alguns testes só para garantir, e tudo funcionando corretamente, de acordo com os testes aqui que eu rodei. O que eu falei anteriormente? Olha, isso aqui não é o ideal, tá? Isso aqui ele resolve, melhora bastante, porém a gente ainda precisa mexer na classe de domínio, que é o cupom, toda vez que a gente precisar alterar uma regra. Se amanhã essa regra tiver que sair, eu preciso mexer na classe de cupom. Se amanhã eu precisar adicionar uma outra regra, eu preciso mexer na classe de cupom. Então, a gente precisa fazer um outro ajuste para que o Pattern Strategy seja aplicado da forma mais correta possível, que é mover essa configuração
de qual estratégia utilizar, de qual desconto ser aplicado no cupom, para fora do cupom. Eu vou deixar isso no controller no momento, certo? E aí eu vou explicar o porquê que eu vou deixar isso no controller, apesar de que vai parecer inicialmente um pouco estranho, mas vocês vão entender a vantagem disso. Então, o primeiro passo é fazer com que seja possível setar no cupom qual vai ser o Discount Calculator a ser aplicado, certo? Para isso, eu vou definir aqui um attr accessor e vou chamar ele de Discount Calculator. Isso aqui não vai ser mais definido dentro da nossa classe cupom. Vou dar um recorte disso aqui, tá? E deixar a nossa classe cupom desse jeito. Esse é o jeito ideal que o cupom tem que ficar. Ele recebe de fora, alguém informa para ele qual é o desconto, a estratégia de desconto a ser aplicada de acordo com qualquer regra de negócio nova ou antiga e tal. E ele não se preocupa com isso, ele só vai se preocupar em aplicar o desconto. Ele vai chamar o Discount Calculator, aplicar o desconto e pronto. É isso que ele tem que fazer. Se amanhã novos descontos, novas regras de descontos forem implementadas, ele não vai ser tocado por isso. Não vai precisar mexer no cupom para alterar isso, nem no pedido também. O pedido continua do mesmo jeito aqui, não precisa tocar nesses dois, digamos assim, nessas duas classes que são classes de domínio, que são classes bastante importantes e que toda vez que você mexe numa classe dessa para alterar, você tem o risco de introduzir bugs, de você quebrar alguma coisa que estava funcionando. Então, esse é o motivo pelo qual a gente deixa o Discount Calculator ser informado do lado de fora da classe de domínio. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no controller, no Orders Controller, e vou criar um método privado com o nome set discount calculator for e recebo aqui o cupom, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar aquele código que eu extraí de dentro da classe cupom. Deixa eu modificar isso aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu recebo o cupom como parâmetro, eu posso especificar aqui calculator. E aí eu vou ter 3 possibilidades aqui fora. 3 possibilidades de calculadores de descontos. Vou pegar o cupom ponto discount calculator, que é o nome que eu dei lá, e vou passar calculator como parâmetro. E aí eu preciso chamar ele aqui, né? Instanciei o pedido, instanciei o cupom, e antes de aplicar o desconto, eu preciso chamar o set discount calculator para esse cupom aqui. Já já a gente vai falar sobre como isso aqui pode ser melhorado lá na frente com outro pattern, mas foca aqui agora no seguinte: o cupom não tem por que ele saber qual é o calculator que vai ser aplicado. Ele tem apenas que receber um calculator como parâmetro e aplicar um método calculation. Não sabe quem é que está sendo passado, ele sabe que ele vai receber uma estratégia de desconto e ponto final. O pedido continua também do mesmo jeito, intocado aqui, vou até fechar ele. E se amanhã você precisar colocar um desconto diferente, um calculator diferente, você pode criar outros calculators, outras verificações aqui para utilizar um calculator ou outro, sem tocar nas classes de domínio. Isso é importante. Vamos fazer um teste aqui, novamente vou pausar, vou testar para ver se essa modificação que eu fiz aqui introduziu algum erro, e aí eu volto para a gente continuar. Olha aqui, pessoal, rodei o primeiro teste e, obviamente, que já me deu o primeiro erro, porque eu mantive aqui o self, né, na verdade, eu estou recebendo o cupom agora, o objeto cupom, não estou mais dentro da classe cupom, então vou só ajustar isso aqui. Vou continuar os testes sendo gravados aqui para ver se... Beleza, aplicou o cupom de desconto nesse daqui, 10% off, 500 off, tudo funcionando sem nenhum problema. Então agora eu estou utilizando... eu apliquei primeiro um cupom, deixa eu verificar aqui. O 500 off, 10% de desconto, e vou aplicar só mais um cupom fixo aqui.
400 conto off. Beleza. Então todos os cupons foram aplicados, todas as estratégias aqui foram instanciadas e utilizadas sem nenhum problema. Então, novamente, se amanhã o cliente fala para mim, cara, a gente não precisa mais dessa verificação da Black Friday 2023, pode tirar isso. Você apaga isso aqui e pronto, cara. Seu código vai continuar funcionando normalmente. Isso é foda, cara, porque imagina só, você não tem que se preocupar mais em dar manutenção no código, tratando aqui, modificando o código de domínio, né? O comportamento do código de domínio continua lá intacto, você não vai precisar modificar isso. Deixa eu voltar como estava. E se amanhã você precisar, eu preciso ter uma regra específica para o mês de junho, né? Se eu tiver tido alguma situação no qual, eu vou colocar aqui, o CIF, no qual o cupom de junho tem alguma regra especial, então você pode vir aqui e colocar alguma verificação aqui para o mês de junho, de tal ano específico, e você vai criar aqui o cupom Discount Calculator, esse, não sei se junho, acho que é junho, né? Não lembro agora, 2023, enfim, você dá o nome que você quiser para esse cupom aqui, e aí você vai ter uma regra específica para tratar daquela situação. Então, vamos aqui como estava, para ver se não está nada quebrado. Ok. Beleza. Mas aí você fala assim, mas o controller vai ficar tendo que lidar com isso? É foda, Nonato. Você deixar o controller desse jeito, né? Voltar os primórdios lá dos controllers inchados. Não precisa ficar desse jeito. Vai ficar desse jeito hoje, infelizmente, porque a gente pode aplicar um outro pattern que eu vou tratar em outro vídeo. Inclusive, posso usar esse mesmo projeto, acho que vai ser uma boa ideia, inclusive, para isso, que é o Factory Method. É um pattern que ele constrói objetos para você, e aí, dentro do Factory Method, ele verifica as regras e tal. Você vai extrair isso daqui e jogar para uma outra classe que vai ficar responsável por isso, basicamente, né? A ideia é essa, mas eu vou tratar disso em outro vídeo, para não ficar misturado aqui. Mas o seu código vai ficar limpo. Então, vai ficar toda essa parte de verificação e de qual o Discount Calculator tem que ser aplicado, a gente vai jogar para um outro lugar, para um Factory Method, certo? Mas nesse momento aqui, esse código, para mim, é o código que está mais perto do 10 do que aquele código onde o Fixed, ou melhor, o cupom tem aquelas verificações aqui dentro para saber qual cupom tem que ser aplicado. Então, ele vai ficar intocável, e isso também ajuda você a atingir alguns princípios de Solid, né? O primeiro princípio de Solid que você vê quando você olha para um cupom que você pode adicionar novos calculadores de desconto sem ter que tocar no código do cupom. O que é? É o Open Closed Principle. Imagine que você tem o VS Code instalado na sua máquina. Vou falar, pode ser o VS Code ou o Chrome, por exemplo. E você quer baixar novas extensões para o VS Code ou novas extensões para o Chrome, uma extensão lá de um Adblock, qualquer coisa que você queira colocar. Cara, você vai lá no site do Chrome, de extensões do Chrome, baixa, instala a extensão que você quer utilizar e você não toca no código-fonte do Chrome. O Chrome continua intacto com o mesmo código-fonte que tinha antes. Você baixou uma extensão, adicionou no código no Chrome, você aumentou as funcionalidades dele sem ter que mexer no código-fonte principal, que é o código-fonte do Chrome. Então, o Open Closed Principle é isso. Você tem um código fechado para modificações, mas ele está aberto para ser expandido. Então, você consegue adicionar novas funcionalidades e alterar algumas outras extensões que estão aqui. Imagine que cada cupom desse daqui seria uma extensão que você pode adicionar ou remover sem ter que mexer no código principal, beleza? Um outro princípio que você tem, você alcança utilizando do Solid, né, utilizando esse padrão, é o do Single Responsibility. Então, o S lá do Solid. Então, você tem cada classe dessa aqui, o Fixed, o Percentage, o Black Friday 2023, cada uma dessas classes ela tem responsabilidades específicas e únicas, e elas só cuidam daquela regra de negócio específica. Então tem que ter mais como você tinha antes aqui, o cupom gigante com uma série de regras de negócio dentro dele, né? Então, vamos trazer aqui.
você lembrar como era antes, você não tem que ter mais esse cupom de desconto, ou melhor, o código do cupom de desconto cheio de verificações aqui dentro, como estava antes. Então você quebrou esse algoritmo em pequenos algoritmos e cada classe agora é responsável pelo suas políticas de desconto específicas, beleza? Então, esse também é um princípio do Solid que você alcança. Agora, a parte prática é essa, então a melhoria que você pode ter com o strategy, né, esse design pattern é esse. Vamos falar da parte teórica, tá? A gente abordou toda a parte prática, você entendeu, você viu por que ficou melhor o código. Agora vamos entender lá no código, no whiteboard, né, por que esse código está melhor. Então, pela definição geral do Pattern Strategy, a gente tem, vou mostrar para vocês aqui, a gente tem algumas classes que eles nomeiam lá, só para a gente poder conceitualizar e entender a relação dessas classes com o que a gente fez lá no código do projeto. Então a gente tem uma classe que eles chamam de contexto, context. Essa classe ela tem um atributo privado, o strategy, dentro dela, e tem um atributo público, um método público, na verdade, set strategy, que é como você vai definir a estratégia que vai ser utilizada. Ele recebe como parâmetro uma estratégia. E tem algum método que faz alguma coisa, né? Um execute, por exemplo, que vai fazer uso dessa estratégia. Então, essa é a definição do contexto. Tá? A gente tem uma classe de contexto dentro dessa definição do strategy, né? A gente tem um contexto. Meu Deus, eu não consigo desenhar uma linha reta. Puta que pariu. Pronto, tá bom assim. Tá. Dá pra entender. Então, context tem um strategy, tem um set strategy que recebe uma estratégia, tem um execute que faz alguma coisa. Beleza. A gente tem, além do strategy, melhor, do context, a gente precisa de uma classe que represente a interface da estratégia, né? O strategy em si, que eles chamam de strategy, que é a interface que vai executar alguma coisa. Então, a gente vai chamar isso aqui de strategy. Aqui é a interface, certo? Que é a abstração da estratégia. E ele tem um método também, um método público. Vou chamar aqui de execute. Pronto. Beleza? E por fim, a gente tem o que a gente chama de concrete strategy, né? Vou simplificar aqui o nome. Vou criar aqui um quadrado. Opa, peraí. De novo. Vou criar com outra cor aqui. A gente tem estratégias concretas que implementam esse execute. A gente vai colocar aqui, tem um método execute. Bom, o que a gente tem que ter em mente? Um concrete strategy, ele herda da strategy, no caso aqui da abstração strategy. Então, se eu colocar uma referência aqui, ele herda disso aqui, certo? E o context, que é a classe de contexto, ele faz uso de um strategy. Então, imagine o seguinte, você tem um concrete strategy, que no nosso caso é Black Friday fixo, cupom de desconto fixo, desconto da Black Friday, desconto percentual. Isso são estratégias específicas. A gente tem uma abstração, né, strategy, que a gente chamou lá de discount calculator, cupom discount calculator, que não faz nada, ele só faz daquele raise error, not implemented error, ele não implementa nada. E quem implementa de fato alguma coisa são os concretes. O contexto, ele vai ter lá um método
um atributo strategy. No nosso caso, a gente tinha o discount calculator. E a gente tem o set strategy. No caso do Ruby, a gente não tem um set propriamente dito, né? No Ruby, a gente utiliza apenas o nome do método, nome do atributo igual, e já é equivalente ao set, né? Vou voltar aqui. Mas, basicamente, você tem um set strategy que ele vai receber, esse set strategy vai receber uma dessas estratégias. Então, você pode passar essa estratégia aqui, Black Friday, por exemplo, para ser utilizada, ou essa estratégia aqui, que é o cupom fixo, por exemplo, para ser utilizado como strategy. E isso vai ser definido fora do contexto. No nosso caso, o contexto nada mais é do que o cupom, certo? No nosso exemplo, o context é o cupom. Eu vou até modificar aqui a forma que vocês estão vendo, para ficar aqui atrás de vocês, atrás do quadro, não atrás de vocês, especificar melhor. Então, você tem o context, que no nosso caso, esse context aqui, ele é a classe cupom, certo? Ele recebe um strategy, está vendo aqui o strategy que ele recebe, e o strategy pode ser tanto um cupom de desconto, vou melhorar um pouquinho aqui ainda mais, para vocês me verem melhor aqui no fundo. Pronto. Então, o strategy, ele recebe, pode ser o context, ele recebe um strategy no set strategy, e aí ele pode ser o cupom fixo, pode ser o cupom percentual, e ambos implementam a interface do strategy lá em cima, que é a abstração em si. Se ele herda do strategy, ele precisa ter um método execute dentro dele. E aí, por fim, a classe cupom, lá no nosso caso, ele tem o método calculate discount, que nesse caso aqui eu estou nomeando genericamente como execute, né? No execute aqui no context. E ele nada mais faz do que delegar a execução, tá? Vou traçar aqui para vocês verificarem. Então, o execute nada mais é do que uma delegação da execução desse método para uma das classes concretas. Pode ser esse, ou pode ser esse outro execute da outra classe concreta. Voltando para o nosso código, então é isso. Quando você vê lá no nosso código, o cupom é o contexto, o strategy é aquela classe abstrata que eu criei, e os concretes aqui nada mais é do que a implementação real. E em alguns diagramas você também vai ver vou configurar aqui, vou chamar ele de client, uma classe client, e essa classe é responsável por instanciar o contexto. Então ele vai instanciar um contexto que vai ser utilizado, e ele vai definir qual estratégia vai ser utilizada pelo contexto, certo? Então o client, ele sabe qual é a estratégia a ser utilizada. No nosso caso é o controller. É no controller que a gente tem a definição, é que a gente instancia o cliente, que é o cupom, e a gente especifica se ele vai usar o cupom de desconto fixo, o cupom de desconto percentual, ou se vai ser a estratégia lá referente a Black Friday, certo? Então, essa é a ideia do Patterning Strategy, você ter classes especializadas, como você está vendo aqui, em resolver problemas específicos. Especializadas em resolver problemas específicos são um pouco redundante, mas essa é a ideia. Então ele aqui é responsável por resolver o cupom fixo, um cupom percentual. O contexto, ele não tem mais que guardar dentro dele todos aqueles ifs e else especificando cada um dos algoritmos. Ele na verdade só faz referência a um strategy, como você está vendo aqui, ele faz referência a um strategy. E você tem um método privado, método público, né, para definir qual é a strategy. Esse set strategy é utilizado pelo client. O client tem lá, chama o set client para especificar qual estratégia vai ser utilizada, e o execute dentro do contexto ele vai ser chamado, e aí
ele vai delegar para o execute de uma das estratégias no caso, certo? Lembrando que depois a gente vai utilizar um factory num outro vídeo, e aí o client nesse caso vai ser o factory, porque ele que vai ser responsável por dizer qual estratégia vai ser utilizada dentro do context. Um último detalhe que eu ia esquecendo é o seguinte: nesse caso a gente tem o set strategy, vou especificar aqui, a gente tem o set strategy para dizer qual estratégia tem que ser utilizada, certo? Que no nosso código é equivalente a utilizar, a dizer lá, o cupom, o discount calculator igual a tal discount calculator específico lá. Um cupom, um discount calculator específico, certo? A gente não tem necessariamente que ter um set strategy desse jeito. Você pode ter, no caso, na inicialização do objeto, você já passar qual é a estratégia. Então, no caso do Rails, fica ruim fazer isso, vou voltar lá para o código rapidamente. Aqui no nosso caso, como o cupom é um application record, o padrão não utiliza uma sobreposição aqui, um override do método initialize no application record, porque pode ter alguns problemas. Aí você teria que usar um callback do próprio application records, né? Um after instantiate ou after initialize, agora eu não lembro qual é. Até porque eu não gosto de callbacks, eu acho uma merda, então não utilizo callbacks do Rails, eu não gosto. E depois de um tempo você tem um monte de coisa acontecendo que você não sabe de onde vem as configurações que são aplicadas pelos callbacks, né? Então você tem um monte de callback dentro de uma classe no Rails. Mas você poderia ter, se você estivesse utilizando uma classe, uma entidade do próprio, levando em consideração aqui o conceito de Domain Driven Design, você tem uma entity, né, ou até do próprio Clean Architecture, se você tem classes de domínio que não tem acoplamento direto com o framework, como é o caso aqui, que a gente tem acoplamento, estamos assumindo e admitindo isso, aí você poderia ter um def initialize, e você passaria as informações que você precisa e já passaria também qual discount calculator você queria utilizar. Então, essa opção da gente aqui utilizar, vou voltar para o Lightboard, né? Utilizar aqui o set strategy, como a gente está utilizando aqui, para esse caso é útil, tá? No nosso caso, nesse caso específico, esse set strategy que você está vendo é justamente no nosso código esse discount calculator, certo? Então, discount calculator, mas você poderia receber isso na inicialização do cupom com um parâmetro, beleza? Então, é isso. Acho que eu consegui abordar todos os pontos referentes aqui a essa questão do método desse pattern strategy. A gente viu na prática como aplicar isso. Vimos a melhoria do código, o que é que aconteceu no código de melhoria depois que a gente aplicou esse pattern. E a gente entendeu, por fim, essa parte conceitual, né? Porque aí você consegue ler um diagrama UML depois e entender o que está sendo feito naquele diagrama UML. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí se tiver curtido. Deixa comentários. Eu quero que vocês também, se tiver alguma dúvida ou se vocês têm uma visão diferente também, não tem problema, não sou dono da verdade. Pode dizer para mim, cara, penso diferente nisso aqui e tal. Vai ser bom ter uma discussão. É interessante. Então, espero que tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!